oportunidade de satisfação, de alegria em meu coração. Aqui está, na casa que, desde que eu cheguei nessa ilha, me acolheu e vem me trazendo boas alegrias. E mais uma vez está na oportunidade de buscar algumas reflexões a respeito da nossa vida. O tema proposto hoje vai ser trabalhado com palavras e com música. Então, eu tive a grata satisfação de ter o maestro Eduardo Serafim, que é o maestro do Coral Serte, que se apresenta aqui toda a primeira quarta-feira do mês. Ele se apresenta aqui com um belo coral. Quem já esteve aqui, né? Nas quartas-feiras sabe que fica bonito mesmo. Esse fulano aqui é o culpado. Então ele é o responsável, ele é o maestro titular aqui do nosso coral. Então o Eduardo Serafim fez essa gentileza de participar conosco dessa exposição doutrinária musicada. Muito bem. O tema de hoje, o sacrifício mais agradável a Deus, foi uma narrativa que nós encontramos do evangelista Mateus, quando, numa passagem bastante importante da vida do Cristo de Deus, quando aqui esteve, que é o chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte é retratado por Mateus dos capítulos 5 ao capítulo 7. E no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ele traz aquilo que nós costumamos chamar de o código divino do amor. Em todo esse capítulo 5 ao capítulo 7, é onde ele coloca as bem-aventuranças. E em todo esse trajeto em que Jesus vai discorrendo para aquela população, ele estava na beira do Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, enfim, existiam outro, o lugar era o mesmo, entre Cafarnaum e Tábica. E ele subiu mais elevado, porque a população que estava acompanhando era bastante grande e estava ávida em ouvi-lo. Então, tudo aquilo que ele vem trazendo nessa narrativa das bem-aventuranças, a cada uma é motivo de grande reflexão para nós. E essa em especial, que fala do sacrifício mais agradável a Deus. Não por outro motivo, quando da codificação do Espiritismo pelo nosso codificador Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele utiliza o versículo 7 de Mateus para iniciar um capítulo que ele fica ali quem pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 é exatamente bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí então, no item 7 desse capítulo, ele coloca a palavra de Mateus. E no item 8, a explicação dos Espíritos. Quando a gente pensa em sacrifício, para nós, hoje em dia, sacrifício é uma coisa muito diferente do que era o sacrifício retratado nessas palavras de Jesus. Só para a gente ter uma ideia, hoje o camarada chega e fala assim, eu vou fazer um sacrifício porque eu estou querendo, obrigado, eu estou querendo me concentrar numa situação, eu vou ficar uma semana sem comer um determinado tipo de alimento. Isso para nós é um sacrifício. Agora, como é que era o sacrifício naquela época? A Palestina, da época de Jesus, ela era essencialmente, como aqui nós temos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós tínhamos a Judéia,
a Samaria e a Galileia. Só que era bem mais pertinho, digamos, entre a cidade onde nós temos o início da vida pública de Jesus, a cidade de Nazaré até Jerusalém, na Judéia, estamos falando de número redondo de 150 quilômetros. Mas, de toda forma, eram 3 estados. Só que, hoje em dia, a gente pega um avião, pega um bom carro, tem boas pistas, e a gente cruza 150 quilômetros em 1 horinha. Naquela época, era a pé. Os mais abastados podiam até estar em lombo de burrico, ou de jumento, o nome que quiser dar. E em caminhos tortuosos no meio de montanha, sujeito ao risco de bandidos, saqueadores, e pela lei dos hebreus, somente em Jerusalém, no templo de Jerusalém, é que se oferecia sacrifícios. E ali tem aquela outra passagem de Jesus, que ele expulsa os vendilhões do templo, não tem? Uma passagem que fala disso, que ele sai chicoteando, expulsando os vendilhões. Exatamente porque aquilo virou, na época de Jesus, aquilo se tornava uma feira pública a céu aberto. Por quê? O sacrifício era o quê? Imolar um ser vivo, um animal, que podia ser uma pombinha, como podia ser um boi, um bezerro, como podia ser um carneiro. E a pessoa não ia rodar 70, 80, 100 quilômetros a pé, carregando um bichinho desse para imolar lá. Então chegava lá, pegava as suas parcas economias, ia lá e comprava. E quem vendia era somente um pessoal destacado pelo, vou chamar de clero, não era bem esse nome, mas para ficar mais fácil, pelo clero judaico da época, lá no Templo de Jerusalém. E então, como é que era feito isso? Entregava-se na mão daqueles destacados para colocar isso na pira, que era o altar central, era o altar mor do Templo de Jerusalém, e era uma, vamos falar em termos de hoje, uma churrasqueira enorme, onde eram colocados os bichinhos em sacrifício, e aquela fumaça, segundo a liturgia dos hebreus da época, é que levava o nosso sentimento e os nossos desejos até Deus. E era nesse mesmo caminho que vinha de Deus para nós. Esse era o sacrifício. Então a passagem retratada por Mateus diz assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Então, veja como é um sacrifício bem diferente. Imagina, depois de todo esse sacrifício, eu tenho lá uma coisa mal resolvida, lá em Nazaré. E eu estou lá em Jerusalém. Eu tenho que deixar a oferenda lá, volto todo aquele caminho para me resolver, para depois voltar e fazer a oferenda. Essa era a proposta. Ou seja, era um grande sacrifício. A proposta de Jesus era um grande sacrifício. Trocar a oferenda, trocar aquele sacrifício que era o esperado de qualquer hebreu que vivia na Palestina daquela época, por uma reconciliação. Mas agora vamos traduzir isso em termos presentes. Quem de nós não quer ter paz na vida? Eu aposto que nenhum de nós acorda dizendo: eu quero que minha vida hoje esteja infernizada. Nunca vi isso. Só se tem um problema mental. Caso contrário, a gente quer ter paz. E quem fica em paz sabendo que tem
um desacordo. E, em geral, essas coisas acontecem com quem a gente ama. Uma desavença, um conflito, o nosso coração não fica em paz. O que nós precisamos é de paz. E já que estamos falando de paz, nós vamos começar tocando uma música que muitos aqui conhecem, porque ela é de autoria do Gilberto Gil com o João Donato, chamado A Paz. Como muitos aqui conhecem, nós vamos fazer só instrumental, e aí então, quem quiser vai acompanhando mentalmente a letra. Então, essa proposta de Jesus, quando ele fala, deixa a tua oferta no altar e volta lá para se reconciliar. E é interessante que na palavra de Jesus, ele não diz assim, volta lá para consertar o que tu fez de errado. Ele fala, volta para se reconciliar. Porque muitas das vezes, nós carregamos conosco sentimento de tristeza, muitas vezes de amargura, de decepção. Por quê? Porque, às vezes, a atitude não foi nossa. Nós, numa situação de conflito, somos a parte passiva, muitas vezes. Mas Jesus não quer saber disso. Ele quer saber da reconciliação. E explicando justamente esta passagem, o que nós podemos ver lá no sermão de Jesus, é que quando se fala, ele diz assim, a explicação dos Espíritos, quando se fala, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferta no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento.
que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Então vejam, quando se fala que o erro é nosso, não adianta a gente simplesmente falar, eu reconheço a culpa é minha. Porque a culpa, dentro da doutrina dos espíritos, a culpa não é boa companheira para nós. Porque todos nós, na nossa senda evolutiva em busca da perfeição, nós mais erramos do que acertamos. Efetivamente, a gente mais erra do que acerta no dia a dia. Ainda mais nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos. Nós ainda temos um bocado de falhas de caráter para consertar na nossa vida. Então não adianta dizer eu sou culpado. Muitas vezes admitir que a gente é culpado se torna até uma facilidade. Porque ao invés de culpa, a consciência do erro, sim, é importante. Porque com a consciência do erro, a gente pode buscar a reparação. Errou, errei. Tomei consciência, eu vou buscar reparar. E depois, em todas as curas de Jesus, se nós formos verificar, os 4 evangelistas, não precisa nem ir mais longe do que isso. Pega Marcos, Mateus, Lucas e João. Vão procurar as curas de Jesus. Nenhuma delas deixou de existir 2 pontos na palavra de Jesus. Uma delas, em momento nenhum ele disse, eu te curei. Hoje em dia a gente vê um bocado de gente fazendo uma série de coisas que dizem, eu vou curar tal pessoa. Jesus nunca disse isso. Ele dizia o quê? A tua fé te curou. E o segundo ponto, a gente adaptando para um entendimento presente, ela é muito importante. Ele dizia, vá e não voltes a pecar. O que representa dizer isso? Porque eu errei. Nós não erramos. É muito difícil, da mesma maneira que eu falei há pouco, é muito difícil alguém acordar cedinho falando, eu quero acumular hoje 25 erros na minha vida. Ninguém faz isso. Nós levantamos querendo acertar. Só que a gente erra por quê? Por ignorância, por costume, por falta de prestar atenção, por uma série de fatores. Agora, quando Jesus fala, vá e não voltes a pecar, representa dizer o quê? Muda. Se tu está sintonizado com algo que te faz errar, sintoniza com outra coisa. Muda a tua sintonia para o bem. Essa é a proposta de Jesus. Então, errei, tomo consciência do erro, busco a reparação e mudo a sintonia. Essa é a proposta de Jesus. Então, quando ele diz, deixa a oferta aí e vai lá te reconciliar, exige de nós, primeiro, a conscientização do nosso papel e da nossa responsabilidade naquela situação. Uma vez conscientizado, buscar reparar. Gente, quantas pessoas a gente vê, a gente vai vivendo muito mais, né? Porque vai mais gente desencarnando. Então a gente vai em mais velório, né? Quanto mais velório a gente vai, mais a gente tem a oportunidade de ver pessoas desesperadas, agarradas no caixão, chorando. Provavelmente, grande parte dessas pessoas estão querendo dizer assim, eu não tenho mais tempo de reparar. Grande parte dessas pessoas estão arrependidas de alguma coisa. Essas que fazem, eu digo, porque tem aqueles carpideiras profissionais, né? Carpideiras, sabe o que é, né? Aquelas que se contratavam para ficar chorando. Não estou falando disso. Estou falando dessas pessoas
família, parente próximo, tudo, e fica naquele escarcel todo. Grande parte, não posso afirmar que todos são isso, uma grande parte é isso. Por quê? Não dá mais tempo. Mas sempre dá tempo. Dentro da casa espírita, quando a gente trabalha em mesas mediúnicas, um trabalho junto a espíritos sofredores, a gente vê muito isso no dia a dia. A situação, por quê? Porque a vida não se extingue com a falência do corpo. A vida do espírito, ela pré-existe a essa nossa existência no nosso vaso corporal, na matéria, e ela sobreexiste sobre a falência do corpo. Então não é o portal da morte que vai fazer com que o laço seja quebrado. Então, de uma forma mais metafísica, ou seja, menos diretamente ligada ao nosso dia a dia. Sempre há tempo de reparação. E a outra ponto da reparação é, quando eu não posso fazer com um, eu faço com o outro. Quando Jesus se propõe, muda de sintonia, não voltes a pecar, ora, aquilo que me fez errar com esta pessoa, que eu não consigo mais me resolver com ela, eu vou fazer agora o correto, o de bem, para outras tantas pessoas. Essa é a proposta. E quando a gente vê essa proposta, a gente vê assim, que Jesus, ele materializou de forma simples um preceito da cultura, da tradição, da religião judaica, ele materializou transformando um ato quase que mecânico numa nova proposta de vivência no amor, de vivência no bem, de vivência na caridade. Essa é a proposta. Então, ir nos reconciliar é a grande proposta. E não precisa a gente pensar só em grandes dramas. Porque no nosso dia a dia existe um lugar muito especial para a gente ser testado, que se chama a nossa casa, o nosso lar, não é verdade? Então, quantas vezes no dia a dia a gente tropeça e a gente erra com aqueles que a gente mais gosta? Essa mudança, essa reconciliação presente e constante é a grande proposta. Todos nós podemos promover uma harmonia maior dentro do nosso lar. E essa promoção dessa harmonia maior faz com que nós sejamos beneficiados pelos espíritos do bem. Porque uma casa em conflito, um lar em conflito, em permanente conflito, esta vibração desse lar, o que vai trazer da parte espiritual? Espíritos que se comprazem com aquele clima de conflito. Por isso, a tamanha importância dada para a prática do Evangelho no lar. Porque com a prática do Evangelho no lar, nós vamos cambiando, trocando a vibração das nossas dificuldades que nós temos, dos conflitos que a gente gera, dos conflitos que a gente está sujeito, vamos trocando por a vibração do bem, a vibração do amor, a vibração da caridade. Essa é a grande proposta. Então, a prática da reconciliação, ela tem que estar presente no nosso dia a dia, de uma maneira muito direta, porque a todo momento a gente faz bobagem. E quantas vezes nós, rapidamente, reagimos à bobagem que a gente fez e chamamos uma pessoa, vem cá, me dá um abraço, eu peço desculpa porque eu fiz besteira. Quantas vezes a gente faz isso? Muito pouco. Pelo menos quando eu vi, já atropelei. A turma diz que é negócio de signo, né?
E minha mulher fala que eu sou ariano, né, nesse negócio de signo. Isso é coisa de ariano. Coisa de ariano, porque quando eu vejo, já atropelei. Está parecendo um trator. Aí quando eu, oh, meu Deus, que besteira que eu fiz. Então, a prática da reconciliação, ela tem que ser algo presente no nosso dia a dia. Principalmente com aqueles com quem nós mais convivemos, a quem nós mais amamos, que é o nosso núcleo familiar. E então, quem é do meio espírita conhece Tim e Vanessa. Então, essa música que nós vamos tocar agora, cantar agora, ela chama-se Reconciliação e Paz. Porque nós iniciamos dizendo que todos nós queremos ter paz de espírito. E a reconciliação é um bom caminho para a nossa paz de espírito. Antes mesmo da tua oferta, mostra, Pai, a tua boa intenção. Reconcilia-te com Deus. Se desejas amor, me torna comunhão. Ensina hoje a criança o bem faz coração. Paz no porvir, reconciliação. Ensina hoje a criança o bem faz se desejas vai com comunhão. Ensina hoje a criança o bem reconciliação. Ensina hoje a criança Dentro desse nosso conceito de transformar propostas canônicas, propostas ritualísticas. Opa, muito obrigado, Rogério. Esse negócio liga, desliga, dá nessas coisas. Dentro desse nosso conceito de transformar propostas canônicas, propostas ritualísticas, propostas que nos fazem quase que autômatos das nossas atitudes em coisas sentidas dentro da gente e transformadas em ação pelo próximo, nós temos uma facilidade de ter bons benfeitores nos auxiliando, tá?
Então, nós temos, pela lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, num livro chamado Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 111, que tem como tema Perante os Inimigos, uma orientação do Espírito Emmanuel, com a qual eu peço licença de todos de fechar, pelo menos temporariamente, essas reflexões sobre as nossas atitudes de reconciliação. Diz assim, o tema é reconciliação. Ele começa justamente no Evangelho de Mateus, item capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te sem demora com teu adversário. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários, nos preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocupar-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se passam em torno de nós, será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizarmos-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos. Saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. E assim, com essas palavras de Emmanuel, vamos, antes de tudo, agradecer a todos pela boa vontade e paciência de terem nos ouvido, desejando que essas reflexões possam trazer atitudes no bem a todos nós, no nosso dia a dia e de uma forma com que a gente vá a cada dia conquistando um pouquinho mais dessa paz que nós desejamos. Essa paz que nós tivemos um irmão no passado, lá no início do século do 12 para o 13, e ele, depois de uma vida bastante abastada, ele renunciou a tudo isso em busca de sua paz. Ele foi chamado de Il Poverello, em italiano quer dizer o pobrezinho. Então, nós vamos agora, eu e o maestro, fechar essas nossas reflexões com um canto à capela. A capela é quando não é acompanhado de instrumento. Um canto à capela da oração de São Francisco. Ah, na TV Tom lá. Sim.
Senhor, faça instrumento onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver que leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Descemos? Pode cair.